E agora sim, vamos iniciar o nosso bloco de notícias, começando pelas notícias internacionais. Confiança dos consumidores dos Estados Unidos cai. Essa notícia foi de sexta-feira, tá, pessoal? Mas ainda é bem importante pra gente refletir e entender como é que foi o comportamento do mercado, tá? O que acontece? A gente teve o terceiro mês consecutivo de queda desse número, mostrando que realmente os consumidores, eles estão sentindo um pouco mais esse aperto na renda, mas eu acho que o que chama mais atenção nessa notícia é o fato de que a inflação para 5 anos houve um aumento. Então, apesar de que aqui no dado mais recente, né, nós tivemos dados mostrando que está caminhando para um possível corte em setembro, já é praticamente dado e tudo mais, o consumidor ainda não consegue sentir isso na pele. Então, a percepção dele de inflação para um ano ainda se mantém ali por volta de 3,3%, ainda bem acima, né, da meta, já foi muito maior, mas bem acima da meta de 2%, mas a de 5 anos, ou seja, uma inflação um pouco mais longa, também aumentou, passando de 3 para 3,1%. E aí agora falando de China, né, como o Gabriel já havia adiantado, serão 3 blocos direto aí de China, mas começando falando sobre a taxa básica. Então, China deixa taxa básica inalterada devido à pressão cambial e liquidez. Exatamente. A taxa aqui que foi definida, na verdade, ela é a taxa de médio prazo, que ela é basicamente uma proxy da LPR, que a gente chama, que é a taxa de 1 ano e de 5 anos, que vai ser divulgada na quinta-feira, tá dentro da nossa agenda depois. Mas basicamente aqui é uma proxy dessa taxa, então se ela foi mantida aqui inalterada, a expectativa é de que essa outra taxa também seja mantida inalterada. Basicamente, a visão dos economistas aqui é que o impulso adicional de cortes aqui nos juros, ele não surtiria um efeito tão grande como a gente precisa, né? A China realmente passando por um setor imobiliário bastante difícil, a próxima notícia até sobre isso, mas basicamente a visão dos economistas é que poderia ter neste momento agora, poderia ter um problema ainda maior para os balanços dos bancos, um corte nessa linha de financiamento, do que realmente estimular a economia que a gente precisa. Diminuir o spread ali dos bancos e tudo mais poderia gerar um desequilíbrio. Ainda assim, a expectativa é de que a gente possa ter alteração dessas taxas no segundo semestre, depois que aquelas medidas imobiliárias também estiverem ganhando mais tração e tudo mais, que foram divulgadas há um tempo atrás. Quando a gente fala de setor imobiliário, aqui a gente traz uma outra notícia. Preços de casas novas na China caem em ritmo mais rápido em quase 10 anos. Trazendo os números aqui, pessoal, os preços caíram 0,7% em maio. É o 11º mês de queda consecutiva. Mês depois dos estímulos, né? Exatamente. E o que isso mostra, né, pessoal? Assim, você ter as casas na China, uma segunda casa, é basicamente uma poupança dos indivíduos. Sim. Quando você tem uma queda nos preços das casas por lá, basicamente como se a sua poupança estivesse reduzindo. Quando a gente olha ano a ano, essa queda está chegando na casa dos 3,9%, 4% ali. Então, assim, é bastante expressivo, um setor imobiliário bastante debilitado ainda por lá, e os investimentos também não são diferentes. O investimento no setor imobiliário por lá caiu cerca de 10% ano a ano, realmente refletindo esse sentimento, né? Quando a gente fala aqui de outros dados também que foram divulgados na China, vendas no varejo superaram as expectativas, mas produção industrial também perdendo força por lá. Vendas no varejo aqui avançaram 3,7%, na expectativa era de 3%, só que assim, a gente não pode traçar também que o setor tá bom por lá. Basicamente isso veio um pouco melhor do que esperado, mas mês passado veio abaixo do esperado. Então assim, basicamente... Trancos e barrancos, né? Exatamente, perfeito. Então realmente ainda... dificuldades nas vendas no varejo por lá, dificuldade aqui no setor industrial, produção industrial avançou 5,6%, a expectativa era de 6,2%. É um número alto ainda, mas para a China não tão alto. Então, basicamente, o cenário ainda é bastante desafiador por lá. Passando aqui para a Europa agora, Lagarde diz que a inflação na zona do euro está voltando para a meta de 2%, mas prevê solavancos. Lembrando que amanhã a gente vai ter o dado oficial saindo. De qualquer maneira, ela se diz assim bastante confiante, a gente consegue ver um processo desinflacionário na zona do euro assim bem relevante, mas nada é linear, né? Tem altos e baixos, então ela acredita que possa ter alguns movimentos um pouco mais expressivos. Ela se recusou a comentar o que está acontecendo lá na França, né? Preferiu focar mais na parte de economia mesmo. De qualquer maneira, na semana passada a gente teve tendo um corte, né, por lá. Então, agora, se teremos ou não próximos cortes, é aí que fica uma incógnita aí para o mercado. A gente tem que realmente ver, mas de qualquer maneira, a trajetória lá na zona do euro, ela foi melhor do que eu acho que o mercado esperava. Sim. O início ele começou bem amargo, né? Assim, com a parte de energia e batendo dois dígitos a inflação, e não foi, a gente conseguiu ter uma virada bem rápida, né? Então, acredito que a gente tem que ver como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos para ver quando que a gente vai conseguir atingir essa meta. E ainda agora falando de mercado internacional, mas falando de cripto, né? Então, bilionários
Cripto reúne 160 milhões para a campanha de senadores proativos digitais nos Estados Unidos. Basicamente para dar uma cor aqui da eleição dos Estados Unidos, né? Todos os grupos aqui tentando fazer seus lobbies, tentando assim pautar seus interesses também e financiar as campanhas. É um movimento que a gente tem visto aqui também para os senadores dos Estados Unidos, mas o próprio Trump que a gente vê fazendo acenos para o mercado cripto, né? É uma comunidade realmente muito engajada, tem muitos eleitores ali dentro e é uma estratégia de campanha aqui também, você conseguir fazer acenos para esses grupos para angariar os eleitores, né? A gente com certeza vai ver muito dessa pauta ainda em voga até a eleição no final do ano por lá. Agora passando para as nossas notícias nacionais, prévia do PIB, IBCBR fica estagnado em abril, variação de 0,01%, aponta Banco Central. Mais uma vez um dado de sexta-feira, mas assim, ficou super a desejar, né? Sim. O nosso PIB, a gente teve aí então praticamente zerado, nenhuma variação, era esperado ali que viesse positivo 0,45. A parte de serviços e varejo foi a parte que pesou para o lado positivo, então a gente teve ali uma variação, se não me engano, de 0,9 na parte de serviços e 0,5 na parte de varejo, mas o que pesou na contramão foi a parte de produção industrial, teve um recuo aí de 0,5%, tá, pessoal? Então mostra que esse segundo trimestre ele já começou assim um pouco mais travado. A gente ainda não tem os efeitos do que aconteceu lá no sul. Perfeito. Isso ainda vai ser replicado para os próximos meses, mas de qualquer maneira já deixou assim um sinalzinho de alerta. Exatamente. Porém o Boletim Focus ainda acredita, a maioria das casas também ainda acredita que teremos um PIB superando as expectativas aí de mercado. Exatamente. E aí agora finalizando a parte nacional, né, com a notícia do dólar. Dólar sobe 40 centavos em 3 meses. Quais entraves para voltar a cair? Parece que era ontem que o dólar estava abaixo de 100 bastante rápido aqui. Algumas justificativas aqui por trás desse movimento, pessoal. Primeira delas, juros elevados por mais tempo nos Estados Unidos. A gente já sabe que atrai fluxo de capital para lá realmente. E isso é um movimento global que a gente tem vendo com a intensificação ali do DXY frente a outras moedas também. Segundo momento, o segundo ponto, na verdade, que eu acho que aqui é o que mais chamou atenção nas últimas semanas, que são realmente as incertezas fiscais. Então isso pesa sobre o câmbio costuma ser uma variável de ajuste também, então a gente sabe que isso acaba pesando e realmente afasta o fluxo aqui positivo, e a gente tem aqui a fuga de dólares também, né? Então a gente tem um aumento aqui do dólar frente ao real. A notícia pontua aqui alguns fatores que podem contribuir aí para esse movimento do dólar, apreciação do dólar no segundo semestre. Pontuei 3 principais aqui. Primeiro, eleições americanas. Se a gente tiver realmente a eleição do Trump por lá, a expectativa é de que a gente tenha um dólar mais forte também. Pode contribuir para a valorização cambial. Segunda delas, sazonalidade menos benéfica, né? Porque o primeiro semestre ele costuma ser um pouco mais impactado aqui pela safra de soja e tudo mais, que melhora realmente a nossa balança comercial e atrai dólares para cá. E o terceiro, que é a nova composição do Banco Central. A gente fica muito de olho disso, a gente já comentou várias vezes por aqui também, e deve pesar aqui também sobre o dólar. Mas vamos ver se a gente consegue ter um recuo, um respiro, né, desse movimento. Eu acho que apesar de tudo isso, se a gente não fizer a parte fiscal, não adianta. Exatamente, isso vai pesar bastante. Se não tiver nada bem feito, não adianta. Exatamente. A gente vai continuar, né, não surfando a onda que o restante do mundo está surfando. Exatamente. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.